Muito bem, meus irmãos, falar um pouquinho sobre fé. Fé é fundamental para a nossa vida cristã, certo? O pecador ele é salvo pela, né, por meio da fé. O justo vive pela, tá? Tudo que é feito sem fé é pecado. Paulo fala isso aos Romanos. O autor aos Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, queridos, quando nós falamos sobre fé, né, a questão é: você tem fé? E aí, acho que qualquer pessoa diria: eu tenho fé. Mas a questão é: você tem fé em Deus? Essa fé que você possui é uma fé verdadeira ou é uma fé morta? Porque a fé em Deus verdadeira, ela deve ser demonstrada, ela precisa ser evidenciada. E nessa noite eu queria desafiar você que está em casa, você que está aqui, a mostrar a sua fé, a evidenciar a sua fé. E a gente vai observar isso lá em Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Abra lá sua Bíblia, Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Veja só o que diz a palavra de Deus aqui, e você será desafiado a mostrar a sua fé em Deus. Acompanhe a leitura da palavra de Deus, eu vou ler na versão transformadora, tá bom? Diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem: até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que o nosso antepassado Abraão, foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e isso foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Meus irmãos, nós percebemos aqui a palavra de Deus fazendo esse contraponto entre uma fé viva e uma fé morta. Eu queria pensar rapidamente com vocês e meditar na palavra de Deus, olhando para esse texto, de que nós devemos mostrar a nossa fé, já que nós temos fé em Deus, ela precisa ser demonstrada, verificada. Porque veja só, meus irmãos, vamos começar avaliando se a sua fé está morta. Olha só o que ele começa a dizer aqui, e ele fala algumas Não coisas. Em é? primeiro lugar, Tiago nos diz que o seguinte: que uma fé que não produz obras, ela está morta. Então é necessário ter fé em Deus, sim, mas é necessário que esta fé, de alguma forma, ela se materialize, ela seja evidenciada. Então veja só, meus irmãos, as pessoas que têm uma fé morta, o que elas fazem? Elas fazem exatamente como exemplo dado aqui. Elas falam muito bem, muito bonito, mas esta palavra, que muitas vezes está correta, é coerente, dá um bom testemunho, cita um valor da Bíblia, ela não condiz com a prática de vida. Então existe uma incompatibilidade entre o que se fala e o que se vive. E o exemplo que ele dá aqui é muito simples, veja só, ele fala assim: se um irmão, versículo 15, ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem: tenha um bom dia, vá em paz, Deus cuide de você.
está perguntando, de que adianta isso? Que tipo de fé é essa? Uma pessoa com a fé morta, ela vai observar a necessidade do próximo, ela vai perceber que esta pessoa precisa de alguma coisa, mas como ela tem uma fé morta, ela simplesmente vai dizer para a pessoa, vá em paz, tenha um bom dia, Deus cuide de você. Mas esta pessoa que tem a fé morta, ela é incapaz de fazer alguma coisa para suprir aquele necessitado. Isso é uma fé morta. Um discurso bonito, uma palavra, mas despede aquele irmão sem dar-lhe absolutamente nada, seguindo o curso da sua vida. Meus queridos, uma declaração de fé que não resulta em mudança de vida é uma fé morta. Tá? Uma declaração de fé. Eu posso dizer que eu confio em Deus, que eu creio em Deus. Eu posso citar vários textos bíblicos, mas se de alguma forma tudo isso que eu falo, isso não aparecer na minha conduta, no meu comportamento, principalmente com o meu próximo, isso é o reflexo de uma fé morta. Porque a fé verdadeira, a fé salvadora, a fé que Deus produz em nosso coração, ela geralmente vem acompanhada de boas obras. Ela necessita de boas obras. Ela se demonstra nas boas obras. Até um exemplo muito simples disso é quando você se encontra com Jesus Cristo, a sua vida precisa ser transformada, certo? Você crê em Jesus, você dedica a sua vida para Ele, você sai dali, a sua vida já não é mais a mesma. Amém? Ok? Todo mundo comigo nisso, então? Tá? A gente encontra com Jesus, a nossa vida é transformada. Ok, então dizemos que nós temos fé em Jesus Cristo. Agora, se a gente continua a ter o mesmo tipo de vida, sem que aquele relacionamento com Jesus influencie de alguma maneira no meu relacionamento com o próximo, eu pergunto, será que eu tive de fato um encontro com Jesus? É isso que Tiago está abordando. Porque nessa época, né, os estudiosos concordam com isso, que esta aqui foi a primeira carta escrita para a igreja. Tá? Essa talvez tenha sido a primeira, das todas as cartas escritas, essa aqui tenha sido a primeira. E pelo fato de estar muito próximo dos escritos de Jesus, dos ensinos de Jesus, estava tentando traduzir a questão da simplicidade da fé. Como é que você mostra que de fato você é um seguidor de Jesus Cristo? E Tiago argumenta dizendo o seguinte: você mostra que você segue verdadeiramente a Jesus através da sua fé prática, não simplesmente dizendo que você é um discípulo de Jesus. Então ele coloca isso aqui como uma demonstração real na vida da pessoa, de que através das suas obras ela demonstra a sua fé. Meus queridos, uma fé viva, ela precisa ser expressa em obras. Complete essa frase para mim. Deus amou o mundo de tal maneira que... Percebe? Deus amou, isso é teórico, né? Mas o que ele fez de prático? Ele deu o seu filho. Então, nós temos que muitas vezes pensar que a fé, ela tem esse aspecto de demonstrar-se na prática, uma fé viva. Agora, uma fé morta, meus irmãos, ela não produz vida, ela não se demonstra na transformação, ela não gera transformação, ela não muda absolutamente nada, é uma fé falsificada. É como diz o Senhor Jesus Cristo, de que adianta você dizer para mim, Senhor, Senhor, se não fazem o que vos mando? Então não existe uma fé verdadeira aí nesta pessoa. Então a pergunta, meus irmãos, é muito simples: o que você faz diante de um irmão necessitado? Quando ele comenta com você, estou precisando disso, estou passando por essa situação, o que você faz? Você olha dele, já é uma coisa, tá? Amém, ajuda. Você estende a mão, amém, isso já ajuda. Ou seja, tudo que você faz para demonstrar que você tem fé em Deus, mas que na prática você se importa com esse irmão, querido, se demonstra a sua fé. Demonstra que você se importa, assim como Deus se importa. Tá? Então é muito necessário fazer isso, ter uma fé prática. Outra coisa, semana passada a gente falou sobre o distanciamento pecaminoso. A gente quer pessoas próximas de nós que nos tragam algum tipo de benefício. Ah, isso aqui me agrada, eu quero perto de mim. Essa pessoa não me agrada, eu quero distância dela. Ok? Aí nessa prática de boas obras, você ajuda o irmão que você não gosta?
Ele precisa da sua ajuda. Mas você não gosta dele. Você não está perto dele. E percebam, queridos, que Tiago está falando aqui para uma comunidade de crentes. E esses problemas estão sendo vivenciados por esta comunidade. E eles precisam não praticar a discriminação, mas ao mesmo tempo em que vê o irmão necessitado, não importa se é um irmão de classe A, B ou C, se eu gosto ou não gosto, eu preciso fazer alguma coisa que demonstre a fé que eu tenho em Jesus Cristo em favor desse irmão. Então, meus irmãos, uma fé que não produz obras, ela está morta. A outra observação que eu faço, meus irmãos, olhando para esse texto, a fé morta, ela pode parecer verdadeira. A fé morta, ela se parece muitas vezes com a verdade. Meus queridos, isso é muito interessante porque, veja só, alguém pode argumentar que tem fé. Não, mas eu tenho fé, você tem obras e tenho fé. Quase que jogando assim, você é da teoria, eu sou da prática, ou vice-versa, sabe? Querendo argumentar dessa maneira. E Tiago fala, não, peraí, gente, não dá para ser dessa maneira. A fé, ela desemboca nas obras. Tá ok? E para você fazer as obras, você tem que ter a fé. Uma coisa está intimamente conectada com a outra. As obras autenticam a verdadeira fé. É importante fazer uma observação aqui, meus irmãos, quando a gente lê, por exemplo, no versículo 17, né? Como vem, a fé por si mesmo, a menos que produza obras, está morta. A gente nota que houve um debate sobre essa questão de fé morta e fé viva, né? Entre Lutero, né? Que ele leu a carta de Tiago, e como ele vinha de um contexto em que as pessoas alcançavam a salvação pelas obras, ele questionou a carta de Tiago. Ele falou assim, não, peraí, essa carta aqui, isso aqui não deveria estar na Bíblia, não. Porque ele está dando muita ênfase para as obras. Só que quando a gente pega Paulo, que escreve que a salvação é pela graça, por meio da fé, é dada por Deus, ou seja, não depende do ser humano, você recebe o presente de Deus, e aí você pega Tiago, aí você fala, peraí, tem alguma coisa que não está certa. Se uma fala que depende das obras, o outro fala que depende exclusivamente da fé, como é que a gente concilia as duas coisas? Meus queridos, é uma questão de causa e efeito. A salvação é pela fé. A consequência disso são as obras. Uma pessoa salva, ela demonstra isso pelas obras. É natural. Isso deve acontecer. Mas muitas vezes tem pessoas que até, meus queridos, elas têm uma vida com Deus, parece que elas creram em Jesus Cristo, mas veja só, quando a Bíblia fala, né, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele termina essa sentença dizendo o seguinte: vocês foram criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, uma pessoa que é salva por Deus, ela foi preparada por Deus para fazer boas obras. Ou seja, então, ela é salva para boas obras. Não é que por meio das obras ela será salva. Esse caminho não condiz com a Bíblia. Tá? Uma pessoa se esforça, e um dia já vai chegar lá no céu e Deus vai dar um bom lugarzinho para ela. Esse caminho não existe. Tá? Você é salvo pela graça, por meio da fé, e aí você faz as obras que Deus preparou para que você andasse nelas. Então, quando a gente passa por essa experiência, quando você passou pela experiência da conversão, meu querido, foi isso que aconteceu na sua vida. Então, ser cristão significa que você confiou em Jesus Cristo, você decidiu viver para Ele, e agora você vai aprender com Ele quais são as obras que Ele quer que você faça. É isso que acontece na vida cristã. Então, muitas vezes, as pessoas que não evidenciam as boas obras, você pode avaliar, será que essa pessoa, então, ela teve fé em Jesus Cristo? Ela passou por uma real experiência de conversão? Pode parecer que eu estou colocando você em dúvida acerca disso, acerca da sua fé em Jesus Cristo. Mas quando nós lemos Tiago, ele faz isso. Eu quero que você mostre a sua fé em Jesus Cristo por meio das suas obras. Porque se você não tiver obras para mostrar, eu vou questionar a sua fé em Jesus Cristo. Aí você fala, como é que é isso? Mas se você lê o apóstolo João, as cartas de João, é a mesma coisa.
ele também fala acerca de que nós devemos demonstrar amor pelo próximo e que a prova de demonstração de amor ao próximo é evidência de que nós temos o amor de Deus. Porque se eu não posso demonstrar amor pelo próximo, eu não tenho o amor de Deus. Então, todos esses autores, eles comentam exatamente isso, meus queridos, que uma fé verdadeira, ela precisa ser evidenciada. E muitas vezes, uma fé morta, ela até se parece verdadeira. Pela declaração, pelo discurso. Mas quando você vai ver na prática, será que essa fé é verdadeira? Muitas vezes ela não é. Um crente inoperante, um crente que não faz boas obras para as quais Deus o salvou, um crente que não tem uma vida frutífera nas mãos de Deus, você tem que avaliar a sua fé. Será que esta pessoa tem fé em Jesus Cristo? Porque a fé, ela resulta em obras. E é interessante, porque Tiago, ele bate muito, muito firme isso no versículo 18. Uns têm fé, outros têm obras. A pessoa fala, não tem essa de um tem uma coisa, outro tem outra. Ele fala no versículo 18, mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, mostrarei para você a minha fé. Então, meus irmãos, pode até parecer verdadeira, mas na prática a gente vai perceber que não é. Nós somos salvos não pelas obras, mas para as obras. Percebe a diferença? As obras, elas não me salvam, mas elas evidenciam que eu sou salvo. As obras não são a causa da salvação, mas a consequência da minha salvação. Então, quando eu entendo isso, meus queridos, eu percebo o seguinte: então, um crente inoperante, um crente improdutivo, um crente sem vida, um crente sem boas obras, será que ele teve fé? E sabe, meus irmãos, quando eu estava lendo a carta de Tiago e vendo essas observações que ele faz, como ele é um dos primeiros escritores bíblicos, né, depois de Jesus Cristo, eu fiquei pensando como essa mensagem ela é muito atual para os dias de hoje. Porque quantas pessoas no nosso país hoje em dia se dizem cristãos? Se você somar protestantes e católicos, nós somos aproximadamente entre 80% e 90% da população brasileira cristãos. Mas eu pergunto, será que estas obras de fato demonstram que essas pessoas têm uma fé verdadeira em Jesus? E essa pergunta é para mim, essa pergunta é para você. Porque é exatamente isso que a Bíblia faz. Ela não quer que nós tenhamos uma vida improdutiva, uma vida distante de fazer a vontade de Deus, e achando que isso é normal, porque não é normal. Uma vida que não se reflete na prática do dia a dia, por exemplo, como ele citou antes, eu escolho, fulano de tal, vem para perto de mim, você não, você fica longe. Ele fala, como é que você me diz que o glorioso Jesus Cristo habita na sua vida se você faz esse tipo de coisa? Nota como é profundo as perguntas que ele faz, como é profundo as indagações que ele coloca, para que a gente avalie, então, a nossa real fé no Senhor Jesus Cristo. Mas uma terceira observação que eu quero fazer, além dessa, de que uma fé que não produz obras é morta, que uma fé morta ela pode se parecer verdadeira, mas na prática você vai ver que não é. Uma fé morta, ela chega na mente e no coração, mas ela não produz transformação. E o exemplo que Tiago vai dar aqui, meus irmãos, em algumas situações eu diria, é para arrepiar o cabelo. Mesmo que tem pouco cabelo, viu, seu Pedro? Tá bom, Luiz? É para deixar arrepiado. Porque veja só, meus irmãos, ele fala o seguinte: uma fé morta, ela atinge a mente, atinge o coração, mas ela não produz transformação. Ou seja, crer e tremer são experiências reais, válidas, mas crer e tremer não produzem salvação. Uma pessoa ela pode ser esclarecida na sua mente, creu. Ela pode ser afetada nas suas emoções, ela tremeu. Mas isso ainda é insuficiente para demonstrar a salvação em Cristo Jesus. E sabe qual é a ilustração que ele usa para fazer isso? Olha só o versículo 19.
Você diz que há um único Deus. Muito bem. Nossa, que afirmação excelente, né? Olha o que ele diz: até os demônios creem nisso e tremem de medo. Ah, eu creio em Deus. Legal, até o demônio fala isso também. Já pensou falar isso com um amigo, Marcião? Acho que o cara fica bravo com a gente, né? Se a gente falar isso, né? Então a gente não fala assim. Tá? A pessoa fala, mas eu creio em Deus. Fala, até o demônio acredita em Deus também. Então o que Tiago está mostrando para nós aqui, o que a palavra de Deus está mostrando para nós aqui, meus irmãos, é que nós podemos crer corretamente em Deus, mas sem que isso mude a conduta de vida. Nós podemos ter experiências profundas com Deus, emocionais com Deus, porque eles tremem, mas nem por isso eles mudam o seu comportamento. Ou seja, crer e tremer não é uma experiência salvadora. E quantas pessoas estão atrás de experiências intelectuais, emocionais, e achando que pelo fato de passar por uma experiência dessa forma, eu entendi, eu senti, que isso é suficiente para dizer eu sou salvo em Cristo Jesus. E Tiago está dizendo, insensatez. Eu quero ver transformação de vida, eu quero ver mudança na sua maneira de ser, na sua maneira de agir. Porque se não tiver mudança, não há conversão. Simples assim, meus irmãos. Então você não conhece uma pessoa salva pelo conhecimento que ela tem acerca de Deus, pelas emoções que ela diz experimentar com Deus, mas você conhece um salvo pelas obras que ela faz para Cristo, para as quais ela foi preparada para fazer. É assim que você conhece o salvo. Não é pelo seu conhecimento, não é pela sua emoção. Até os demônios creem e tremem, mas eles continuam sendo demônios. Pesada essa ilustração aqui, né, Martins? Pesada, né? Puxa vida, a gente começa a pensar e fala, Senhor da glória. Então, meus irmãos, uma fé morta, o que Tiago está mostrando para nós, que a palavra de Deus nos mostra, é que uma fé morta, ela não se reflete em uma transformação de vida. Então, avalie se a sua fé está morta, fazendo algumas perguntas, tá? Você tem agido em favor dos irmãos necessitados da igreja? Sim ou não? Você tem realizado as boas obras que Deus preparou para você? Sim ou não? Você crê que uma crença correta, uma fé correta, deve ser refletida num comportamento correto? Sim ou não? Você acredita que além das experiências pessoais com Deus, da mente, do coração, você acredita que além disso é preciso fazer algo como, por exemplo, dos órfãos, das viúvas, como nós falamos, das pessoas que nem sempre prefiro que esteja perto, dos necessitados, que têm necessidade de alimento e de roupa? Sim ou não? A fé morta, ela vai responder para essas negações, pelo menos em uma delas, ou algumas delas, não. A fé viva vai dizer sim. Eu estou fazendo algo em favor dos necessitados do povo de Deus. Eu estou agindo, trabalhando nas boas obras que Deus preparou para que eu andasse nelas. Sim, eu creio que uma fé verdadeira, ela precisa ser refletida num comportamento correto. Sim, eu acredito que além das experiências pessoais, eu preciso estender a mão para o órfão, para a viúva, para o discriminado, para o necessitado, fazendo assim as obras que Deus preparou para que eu fizesse. É assim, meus irmãos, uma fé morta diz não. Não, 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 não faço, não faço, não faço, não gosto, não quero. É assim, meus irmãos, uma fé morta.
Mas eu queria falar para vocês sobre a fé viva, e com isso, eu espero que o nosso coração saia daqui disposto a mostrar essa fé. Avalie se a sua fé é uma fé viva. E aqui a gente percebe que ele coloca no texto alguns exemplos de obediência que mostram essa fé viva. E meus queridos, a fé sem obra nada vale. Mas por meio das obras a gente percebe a fé de uma pessoa. E ele usa para fazer isso aqui 2 exemplos muito interessantes. E olha só, eu queria compartilhar com vocês esses exemplos, como a Bíblia coloca aqui. O primeiro exemplo que ele dá é o exemplo de Abraão. E ele fala aqui, a partir do versículo 21 até o versículo 24, ele vai citar o exemplo de Abraão. Tá? O que foi Abraão? Ele fala, Abraão, ele obedeceu o mandamento de Deus, e a história mais clássica que a gente lembra é aquela obediência de sacrificar o seu filho, né, para o Senhor. Né, quando a gente pensa em Abraão, fala assim, Abraão obedeceu. Onde que Abraão obedeceu? Ele se dispôs a sacrificar o seu filho. A gente pensa naquilo, aquilo vem à nossa mente a ideia de obediência. Mas notem o seguinte, meus irmãos, que a palavra de Deus fala que, sim, Isaac, ele ofereceu o seu filho, né, como fala no versículo 21, mas ele fala o seguinte também, que o fato de Abraão ter crido em Deus, isso foi creditado a ele como justiça. Tá? Isso está escrito lá no versículo 23. Abraão creu em Deus e isso foi considerado justo. Isso foi creditado em justiça. Tá? Isso foi imputado em justiça para ele. Então deixa eu esmiuçar isso aqui um pouquinho para os irmãos. Veja só, queridos, o que a palavra de Deus fala aqui? Abraão, sim, ele creu, foi declarado justo. E aí depois ele demonstrou a sua fé quando se dispôs a sacrificar o seu filho. Mas para a gente entender assim, quando foi que Abraão creu e isso foi imputado para ele como justiça? Quando a gente lê Gênesis 15, aconteceu assim, o Senhor apareceu para Abraão e falou assim, Abraão, eu vou fazer uma promessa para você, eu vou dar para você, olha só para as estrelas do céu, a tua descendência vai ser dessa maneira. Abraão nessa época tinha aproximadamente 90 anos de idade. Diz o apóstolo Paulo que ele já estava amortecido no seu corpo, que ele já não tinha mais, humanamente falando, esperança de ter filhos. Mas nesse dia, quando o Senhor apareceu e falou assim, Abraão, está olhando as estrelas? A tua descendência vai ser tão numerosa quanto. Abraão creu. Ele creu. Isso foi acreditado em justiça para ele. É como se Deus dissesse para ele assim, Abraão, você não tem condição nenhuma, mas está aqui. Estou dando para você a minha justiça, você creu. Então Abraão foi declarado justo diante do Senhor. Passou-se o tempo, 10 anos depois nasceu Isaac, o Isaac cresceu, passou aproximadamente 15 anos, Isaac um dia foi pedido por Deus como um sacrifício. Você acha que Abraão creu em Deus naquele dia que Deus pediu para ele oferecer Isaac? Não, meus irmãos. Abraão creu naquele dia que Deus mostrou para ele as estrelas do céu e disse, a tua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu. Por isso que quando Deus pediu para Abraão, falou, Abraão, vai lá no monte, ofereça o teu filho em sacrifício. Abraão foi. E o autor de Hebreus, quando ele escreve sobre a história de Abraão, ele falou o seguinte, Abraão, sabe por que ele foi oferecer Isaac? Porque ele acreditava que Deus ia ressuscitar Isaac dos mortos. Sabe por quê? Porque ele acreditou que Deus tinha dado para ele Isaac, que através desse Isaac ele ia ter uma descendência numerosa. Então, sacrificar Isaac aqui não interromperia os planos de Deus. Mas sabe quando ele demonstrou essa fé, essa confiança em Deus? Naquela hora que ele levantou a faca para sacrificar o seu filho. Então, meus irmãos, percebam que essa ação de oferecer em sacrifício o seu filho, demonstrou a fé que ele já tinha em Deus. Não é que ele adquiriu esta fé naquela hora, mas ele já tinha esta fé. E é esta fé, meus irmãos, que a palavra de Deus quer que nós tenhamos, uma fé que seja evidente. Se eu creio em Deus, quando Deus pede prova dessa fé, que eu demonstre essa fé em Deus. Isso é uma fé viva. Uma fé que pode demonstrar-se na obediência. Então lembra dessa frase aí, você pode demonstrar fé viva através da sua obediência. Quando Deus fala para você fazer, faça. Quando Deus fala para perdoar, perdoe. Quando Deus fala para amar, ame. Quando Deus fala para orar, ore.
Ah, mas eu não estou sentindo, não estou afim, não estou com vontade. Faça, obedeça. Você tem fé em Deus? Faz isso. Creia nele, leve adiante. Não pare de forma nenhuma. Meus irmãos, você mostra que crê em Deus quando se dispõe a obedecer à sua vontade. E principalmente, quando a vontade de Deus vai contra aquilo que você quer. Você acha que Abraão queria matar Isaac? Ele não queria. Mas ele decidiu obedecer a Deus. Jesus falou certa vez para os seus discípulos: vocês são os meus amigos, se fizerem o que vos mando. E quando a gente cresce, meus queridos, nessa fé viva, nesse andar com Deus, olha só o versículo que ele fala aqui, né? Ele até, finalzinho do versículo 23, ele até foi chamado amigo de Deus. Olha que fé viva. Esse camarada andou com Deus, ele tinha confiança tão plena em Deus, e essa fé foi demonstrada na prática da sua vida, que ele até foi chamado amigo de Deus. E aí Jesus Cristo vem e fala: meus queridos, é o seguinte, vocês são meus amigos se fizerem o que vos mando. Jesus quer chamar você de amigo. Para isso, você precisa ter uma fé viva, de obediência a Ele, de fazer a vontade dEle, mesmo quanto contra a sua vontade, mesmo quando você não quer. Porque é uma decisão, meus irmãos, obedecer a Deus. Segundo exemplo que ele usa para mostrar essa fé viva, ele fala sobre Raabe, a prostituta. Que coisa, né? A Bíblia, às vezes, tem umas coisas assim, né? Raabe já tinha sido passado pela experiência de transformação, ela entrou na linhagem de Jesus, tá? Se você ler Mateus capítulo 1, Raabe, está lá o nome dela, mas Tiago, quando vai escrever aqui, fala Raabe é a prostituta. Parece que o pessoal não esquece, o teu passado te condena, né? Para lembrar que é Raabe. E ela fala que nessa situação ela foi um exemplo de fé. Lembra da história, né? O povo de Israel chegou ali para invadir Jericó e já havia espalhado a notícia que o povo de Deus estava chegando, e conforme o povo de Deus fosse chegando, as pessoas iam ficando com medo, as cidades iam se fortalecendo para lutar contra os israelitas. E aí foi enviado então um espia, né, para dentro de Jericó para investigar lá sobre a terra, e Raabe ficou sabendo desses espias, e ela protegeu os espias, correndo risco, sua própria vida, mas ela escondeu os espias. Veja só, meus irmãos, ela morava em Jericó, quando o povo de Deus chegou, mas ela acreditou que Jericó seria tomada pelos israelitas. Ou seja, não há nada que nós podemos fazer para impedir esse Deus trazer esse povo aqui para dentro. Ela creu que Deus lutava em favor do povo de Israel. E ela decidiu se colocar do lado desse povo. Bom, se o reino de Deus vai chegar aqui, eu quero estar do lado desse reino. Eu não quero estar contra ele. Eu quero estar a favor dele. Então, nem que eu tenha que arriscar a minha vida, eu vou proteger os enviados israelitas. Vou ajudá-los a escapar. E ela fez isso, meus irmãos. Isso foi uma demonstração de fé. E essa decisão dela, em favor do reino de Deus, em favor do povo de Deus, demonstram a sua fé. E quando você lembrar de Raabe, eu queria que você lembrasse dessa frase: decisões em favor do reino de Deus revelam uma fé viva. Meus irmãos, quantas decisões nós tomamos em favor do mundo e não em favor do reino de Deus? Não, mas Deus é o meu rei. Ah, mas eu confio no Senhor. Mas na hora do vamos ver, a gente escolhe o mundo e não escolhe Deus. Quantas vezes, meus irmãos? Uma fé morta, não uma fé viva, uma fé que evidencia de fato que nós confiamos plenamente no Senhor. Precisamos, irmãos, aprender isso. Concluindo, quero concluir exatamente como o próprio Tiago faz, versículo 26. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Essa é a conclusão. Fé sem obras é inoperante, inválida, não serve para nada, está morta. Queridos, eu queria encerrar essa mensagem lembrando o seguinte, tá? Graças a Deus, um dia você teve
a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida e você creu em Jesus Cristo e você começou a segui-lo. Eu espero que, de fato, a sua experiência com Deus tenha sido uma experiência genuína de conversão, em que você entendeu quem é Jesus, o que Ele fez por você, e você decidiu dar a sua vida para Ele. Mas isso está sendo demonstrado hoje na sua prática de vida. Porque se isso não está acontecendo, eu queria que você avaliasse isso. Fala, Deus, eu estou inativo, improdutivo, infrutífero em tuas mãos. E o Senhor não me salvou para isso. E eu quero demonstrar, por meio das minhas obras, a minha fé. Eu quero demonstrar para as pessoas, para os necessitados, para a minha família, no meu trabalho, que o Senhor de fato é o meu Salvador. Isso ainda não está acontecendo, mas vai acontecer. Eu queria que você saísse dessa noite dessa maneira, você em casa pensasse, avaliasse sobre isso na sua vida. Mas que nós não tivéssemos, não permitíssemos mais em nossa vida, em nosso meio, uma fé morta. E aí, quem sabe, você tem até que avaliar a sua vida com Deus. Como é que está a sua vida com Deus? Porque, meus queridos, é necessário ter boas obras. E aqui eu queria dar algumas dicas de como a gente pode demonstrar a nossa fé em Deus de maneira bem prática. Tá? Isso aqui é muito simples, meus irmãos, a gente fazer isso. Se eu tenho fé em Jesus Cristo, eu creio nele, eu posso demonstrar isso através de obras, né? Que obras eu posso fazer, então, que mostra essa minha fé em Jesus Cristo? O que eu posso fazer? Primeiro, meus irmãos, buscando conhecer a Deus. E conhecer não só a Deus, mas conhecer a direção de Deus para a sua vida através da sua palavra. Porque veja só, eu creio em Jesus. Eu creio que Ele tem um plano para a minha vida. Você crê nisso, Gilvan? Crê nisso, Dona Maria? Deus tem um plano para a sua vida? Tem. Tem, Vitória? Tem, Fernandinha? A gente crê nisso. Então isso é a fé. Qual que é a prática disso? Eu vou buscar conhecer qual é esse plano que Deus tem para a minha vida. Nota então que a fé, ela precisa ser condizente com a prática. Então, meus irmãos, se eu passo dias sem buscar a Deus, sem conhecer a Deus, sem ler sua palavra, sem buscar a direção dele, parece que a minha fé não está condizente com a minha prática. Ok? Outra coisa, meus irmãos, como é que a gente pode demonstrar nossa fé em Deus? Eu acredito que Deus, além de ter um plano para a nossa vida, Deus, em Cristo Jesus, Ele supre cada uma das nossas necessidades. Amém? Sandra? Certinho? Sim, Dona Anice? Deus supre cada uma das nossas necessidades? Em Cristo Jesus? Sim. Então, o que eu vou fazer com isso? Isso é a fé. Deus supre em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. O que eu vou fazer então? Eu vou orar. É necessidade emocional, é financeira, é relacional, é espiritual. Qual necessidade eu tiver, eu vou orar a Deus. Então, meus irmãos, de novo, a oração é um reflexo da fé que eu tenho em Deus. Se eu confio nesse Deus, se eu acredito que de fato Ele tem um plano, se eu acredito que Ele supra as minhas necessidades, eu vou buscá-lo. Então não dá, meus irmãos, perceba assim, um crente dizer que é crente, e ele passa dias, 2, 3, 4 dias sem orar a Deus. Então é incompatível, como ele pode dizer que ele acredita nesse Deus, mas ele não ora a este Deus? Não bate. Quer ver outra maneira, meus irmãos? A gente diz que tem fé em Deus, a gente acredita nesta missão que Jesus nos deixou, de fazer discípulos de todas as nações. Ele fez uma promessa: eu vou dar para vocês o poder que vocês precisam. Vou enviar o Espírito Santo para que vocês sejam testemunhas até os confins da terra. Amém? A gente acredita nisso. Qual que é a prática disso? E esta é a fé. Qual que é a prática disso? É compartilhar o Evangelho. É testemunhar de Jesus Cristo. É falar para as pessoas daquilo que Deus faz na minha vida. Paulo fala que antigamente eu não era povo de Deus, mas agora a gente é povo de Deus. Agora nós estamos fazendo parte dessa família. Vamos colocar na família de Deus, melhor dizendo. Somos uma família de Deus. Amém, seu Chico? Família de Deus. Né? Certo, Toninha? Família de Deus. Amém. Somos uma família. O que uma família faz? Ela tem comunhão, ela se relaciona, ela está junta. Então, meus irmãos, tem muita gente que fala assim: eu tenho fé em Jesus Cristo, mas não quero saber de igreja. Eu gosto de Jesus Cristo, do corpo de Cristo, mas como o corpo de Cristo? O corpo de Cristo, ele se mostra
no relacionamento, no dia a dia, na prática da mutualidade, no exercício dos dons. Então, nota, meus irmãos, tem alguma coisa errada, e muito errado, nesta fé que abrange 90% da população brasileira, que diz que tem fé em Jesus Cristo, mas quando você vai ver na prática, é gente que não lê a palavra, gente que não ora, gente que não comunga, gente que não testemunha de Jesus Cristo, gente que não faz nada. Então o Tiago está dizendo, peraí, gente, fé sem obras é morta. Mas nós podemos mostrar que nós temos fé em Jesus Cristo, praticando estas coisas.